Amém. Deus continue nos abençoando. Vamos se colocar de pés, irmãos, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10. Vamos ler o verso primeiro, a parte A do versículo. Hebreus capítulo 10, primeiro versículo, parte A. Amém. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata da coisa. Querido Jesus, nós te agradecemos por um momento como este. Nós estamos aqui em memória da sua morte e da sua ressurreição. Isso nos traz, Senhor, a nossas vidas, novas vidas, pessoas novas, com uma fé vivificando nossos corpos, vivificando a nossa alma, vivificando todo o nosso ser, nos dando ao Pai Santo a força para viver. É tudo que nós temos na vida. Somos um povo pequeno e humilde, mas tem uma coisa: cremos em Ti e confiamos no Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe mais uma vez. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Poderia sentar, irmãos, por favor? Agora, como eu disse, nós estamos na nossa pequena maneira de crer, simples e humilde, mas convictos, certo? Sabendo do que nós temos recebido e do que nós temos escrito. Não porque alguém disse, alguém falou, mas porque Deus nos revelou. Foi Deus que nos deu isto. Ele disse na sua palavra: graças te dou, Senhor, que ocultaste as coisas aos sábios e inteligentes e revelaste aos seus pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todo o poder foi entregue em minhas mãos. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Então é uma revelação de Deus. Uma coisa importante que eu sei é que aqueles que são revelados por Deus, eles nunca se afastaram de Deus. Não. Eles não podem afastar. Se há uma coisa que o diabo não pode conseguir êxito na sua vida, é quando você é revelado por Deus. A revelação, ela é prevalecedora. Ela é invencível. Satanás pode, qualquer coisa, ele pode prevalecer, mas com a revelação não. A revelação ele não consegue prevalecer. Ele pode atacar o jeito que ele quiser atacar. Ele pode usar todas as suas táticas.
todas as suas maneiras, todas as suas habilidades. Mas ele não vence o cristão revelado. Foi as palavras de nosso Senhor, quando ele disse ao seu apóstolo São Pedro, à sua igreja, ele endereçou estas palavras: não tu revelou, nem a carne, nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E ele continuou dizendo depois: e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não poderá prevalecer contra ela. Aleluia, amém? Você sabe, o cristão ele é sereno. O cristão ele é sereno. O cristão ele é justo, ele é honesto. Ele é puro. Ele é verdadeiro. A revelação é que faz isso. A Bíblia, ela é toda a revelação. Desde o Gênesis até o último livro, o Apocalipse. E por ela ser a revelação, se você não tiver a revelação, você não alimenta da Bíblia. A Bíblia, você só alimenta dela por revelação. Você pode ter uma coisa formal. Você pode aprender da Bíblia. E você ter um conhecimento da Bíblia. E muito parecido com a revelação. Não foi à toa que o apóstolo São Paulo, ele disse na sua primeira carta aos Coríntios 12, 13, né? Ele disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, mas não tivesse o amor, seria como o metal que tinha. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios. Então você pode ver que é bem parecido com a revelação. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios e tivesse fé para mudar os montes. Vejam. Tivesse todo o conhecimento, a ciência, mas se não tiver o amor, nada disto vale. E aí você sabe, ele foi mergulhando nessas coisas aí, ele chegou ao ponto de dizer: ainda que eu desse o meu corpo como um sacrifício vivo, para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disto adiantaria. Então, o amor divino é revelação. O amor divino é revelação. É a caridade, é o próprio Espírito de Deus vivendo naquele crente, naquele filho, naquela filha. Não me importa se ela é inteligente ou se ela é analfabeta, inculto ou culto. Não me importa cor, raça. O que importa é que Deus tem revelado a ela, ou a ele. Então, nós vamos observar que a Bíblia toda é uma revelação. Você vê, ele diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não imagem exata da coisa. Correto? Se nós reportarmos no Velho Testamento, e buscarmos o Velho Testamento, você vai ver o que é a Bíblia. É a palavra de Deus, é Cristo manifestado, revelado em palavras, é um verbo que foi feito carne
desde o Gênesis até o Apocalipse. Ela é o Senhor Jesus Cristo. Você pode ver que ninguém nunca viu Deus. Homem algum nunca viu Deus. Deus não foi visto por homem algum, nunca. Não é mesmo? Mas o seu Filho Jesus Cristo, que está no seio do Pai, esse fez conhecer Deus aos homens, que é uma revelação. Pode ver que lá no Velho Testamento nós tivemos ele prefigurado lá atrás. Quem era que estava em José? Filho de Jacó. Filho de Jacó. Era Jesus. Era o Espírito de Cristo em José. Quem é que estava em Moisés? Era Jesus. Era o Espírito de Cristo em Moisés. Quem é que estava em Davi? Era Jesus. E se você olhar 1000 e tantos anos de Davi até Jesus, leia o Salmo 22, você vê lá Jesus falando através da boca de Davi. O Salmo 22. O Salmo 22, ele era exatamente a vida de Jesus. Toda a vida de Jesus. Ali foi Jesus falando de sua própria vida, que era o Espírito de Cristo em Davi. 1000 anos antes que Jesus viesse. Davi, ele estava falando que ele estava rodeado de cães, cercado com aquela fúria terrível para estraçalhá-las. Agora, esses cães, não é que é cães, é o diabo nos seus súditos. Homens que se chamavam santos e religiosos. Estava a fim de matar Cristo. Ele diz bem assim nesse Salmo 22, muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça o que ruge. Isso não era touro, era gentes, seres humanos. Pessoas, seres humanos que foi feito e criado à imagem e semelhança dele. Isso era quem? Era um espírito de profecia que era Cristo em Davi, falando do que ia acontecer com ele há 1000 anos mais pela frente. 1000 anos. E ele diz, como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. Olha, o Espírito de Cristo em uma pessoa leva essa pessoa a sofrer. Você sabia disso? Leva a sofrer. Você já imaginou o Espírito Santo em você? Olha, se você se sente bem nesse mundo, você não tem o Espírito Santo. Eu acho que é tempo de você clamar por ele. Porque o Espírito Santo em um ser humano leva ele a um sofrimento, a um gemido, a um clamor,
há uma dor de parto, há um desespero. Não é só quando a coisa pega você, não. Você está andando na rua, você está em desespero, você depara com quadros que você nunca gostaria de deparar. Você vê coisas que você nunca gostaria de ver. Lá dentro de você, parece que as suas entranhas faz assim, ó. E é um gemido. É o que Davi está dizendo aqui, Cristo está dizendo aqui. Ele disse: a minha força se secou como um caco, e a língua se me apegou ao paladar, e me puseste no pó da morte. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é mesmo? Pois me rodearam cães, o juntamente de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Olha aí, o que eles fizeram com ele? Depois de 1000 anos. 1000 anos, porque você pega lá na genealogia, você vai ver que de Davi a Cristo foi 1000 e poucos anos. Agora, como eu posso descrer e ser um ateu, ser um incrédulo, quanto à palavra de Deus? Quando ela vem cumprindo cada segundo, cada minuto, de dia em dia, de mês em mês, de ano em ano, de tempo em tempo. Não só cumprindo na palavra, na vida daqueles filhos, mas também na vida daquela própria pessoa. E os incrédulos, os ateus, os levantam dizendo que não existe tais coisas. E perverte a fé de muitos. Muitos têm as suas fés pervertidas por esses demônios. Esses espíritos que são súditos e anjos do diabo. Não é mesmo? Poderia eu contar os meus ossos? Eles vêem e me contemplam. E o que eles faziam? Escarneciam, zombavam. Porque você liga isso lá no Novo Testamento. Lá em São Marcos você vai ver. Você vai ver em São Mateus. Vai lá na crucificação de Jesus. É a mesma coisa. A mesma coisa. Difamavam, zombavam, cuspiam na sua face. Olha aí o Filho de Deus. Olha aí, disse que é o Filho de Deus e que creu tanto no Pai e agora está aí desamparado do Pai. Não foi isso que eles disseram? Se tu és mesmo o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Desce dessa cruz. Vê. Foi o que eles fizeram com ele. E não sabia que estava cumprindo tudo. Era um cumprimento das Escrituras, irmãos. E agora isso já ficou no passado. Isso está em memória. Já está em memória. Você entendeu? E nós estamos subindo, e subindo, e subindo, e subindo. Oxalá que se as pessoas pudessem reconhecer isso. Olha, eles dariam tudo. E se desalojavam de si mesmo, em si mesmo, das coisas do mundo, e se apegavam inteiramente na palavra, porque nós estamos no tempo do fim.
Veja como esse mesmo Deus que estava em José, estava em Moisés, estava em Davi, fez-se carne, morreu, foi sepultado, ressuscitou naquela manhã de ressurreição, cumprindo cada palavra, voltou na forma do Espírito Santo e se manifesta, ou manifestou diante do público, das câmaras mecânicas, para mostrar que ele é o mesmo. A coluna de fogo, constelação de anjos, mostrando que ele é o mesmo. Nessa mensagem, Shalom, parágrafo 157, a seguir, Mombrana diz: ele foi todo mostrado em tipos, mas Deus sabia exatamente quando ele viria. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Quando falamos assim, você pensa que nós já aprendemos isso intelectualmente. Não, essas coisas reinam, isso vive, isso atua, se comporta nas nossas vidas. O que me adianta eu pregar para você, dizer que ele é onisciente, quando eu não sou um pensamento, ou não sou um atributo dos seus pensamentos? O que me adianta isso? O que adianta você eu ter todo esse conhecimento, essa sabedoria da palavra, e não ter a revelação dela? Para mim era melhor ir para as montanhas, criar boi, puxar cobra para os pés, ficar lá. Muito melhor do que eu estar aqui falando essas verdades, e eu mesmo não ter ela dentro de mim. Não é bem assim. Hoje ela não está em um tipo, hoje ela vive, é uma realidade. Ela mora naquele filho, ela mora naquela filha, não me importa quantos que levantam para escandalizar ou tentar escandalizar a palavra, mas tem aqueles que são verdadeiros, eles são fiéis à palavra. Não me importa quantos infiéis levantam, quantos incrédulos, mas tem uns verdadeiros fiéis, tem uns verdadeiros cristãos. Eles estão posicionados. Não porque vê alguém falar, alguém pregar, é porque isto vive neles. E o tempo vai passando, as coisas tudo parece comum, parece tudo natural. Você sai na rua, é um guarda numa esquina, um guarda na outra esquina, é uma prostituta numa esquina, é um centro de prostituição na outra, e as coisas parecem tudo natural, mas não é natural. Tudo está tomando uma direção correta. O relógio de Deus está batendo o tic-tac perfeito. Os ponteiros estão cruzando corretamente, marcando os segundos, minutos e as horas. Essas pessoas que na verdade são os verdadeiros atributos dos seus pensamentos, elas estão posicionadas. Correto? Ele sabia exatamente quando ele viria. Não importa quantos eles tiveram antes daquilo, ele tinha o seu Messias. Ele tinha o seu Messias. Ele os mostrou em tipos. E o que estava vindo? É exatamente como ele nos mostrou nas 7 eras da igreja. O que viria? Exatamente como ele nos mostrou
o que viria quando colocou aquela luz lá em cima, em revelação a isto, para mostrar o mundo. A constelação de anjos. Você tem ela aí, irmão? A constelação de anjos. Aquela constelação de anjos foi uma vindicação exatamente dos 7 anjos aqui na terra. Formou aquela nuvem, 40 e tantos pés de altura, 40 e tantos mil pés de altura, onde não tinha umidade de nada, para que então não venha dizer que aquela nuvem foi surgido de umidade. Não. Ali era uma constelação de anjos, formando-se o rosto de Jesus Cristo em perfil. E vindicando a mensagem, os mensageiros de cada era. Porque ali formou-se a constelação de anjos. 7 anjos. 7 anjos. Então veja, quando ele enviou os 7 anjos para revelar os 7 mensageiros que havia estado através daquilo. E mostrar os cabos perdidos. Irmão Branham, mensageiro desta era. Eu quero que me aponte qualquer mensageiro, qualquer homem que diz que é anjo de Deus, que alguma vez essa nuvem apareceu para eles. Ou a coluna de fogo parou desde o seu nascimento, lá no seu quarto, até hoje. Nunca. Foi o único mensageiro de Apocalipse 10:7. Eu desafio qualquer um que pode alguma vez dizer que fez e viu e está vendo o que esse mensageiro fez e viu. Aleluia. Não existe. É o único. Esse profeta desta era, William Marion Branham, ele veio para revelar os segredos, os mistérios escondidos e para poder restaurar a fé dos pais aos filhos, dos filhos aos pais e conectar cada conexão que estava desconectada, que os mensageiros atrás não puderam fazer. Então não se iludem que multidões creriam neles. Não, é a minoria. É a minoria. Ele diz como foi nos dias de Noé, assim será quando o Filho do Homem for manifestado. Como foi no dia de Sodoma e Gomorra, e Ló saiu de Sodoma e Gomorra, também assim será quando o Filho do Homem for revelado. Um irmão falou para o irmão Branham, o que me deixou mais chocado, irmão Branham. O senhor sabe? Ele disse, não, o que foi? É porque o senhor disse que nos dias de Noé só salvou 8 almas. No meio de todo aquele povo. Ele disse, irmão, eu estou mostrando só um lado, e o outro que você não sabe? O outro lado que está relacionado com a noiva, só foi um. Só um. Ele disse, é 8 por 1, meu irmão. 8 foi que passou sob o julgamento, mais um que foi transladado. Ele disse, foi só Enoque. Irmão Branham chegou ao ponto de dizer assim, olha, se disser que naquela cidade só existe um eleito, você tem que ter aquela fé e aquela confissão, dizer, e esse um sou eu. Esse um sou eu. Olha, irmãos, a coisa está tão terrível. Tão terrível, que a fé de muitos se esfriarão. Muitos se apostatarão. Mas eu tenho e garanto que o eleito, ele permanece.
o verdadeiro eleito permanece. Ele é predestinado para não cair. Ele é predestinado para não ser enganado pelos credos, pelos dogmas, pelos espíritos malignos, pelas doutrinas erradas, pelos ventos de doutrinas, de grupos, de ismos. Não é mesmo? Multidões vão atrás desses espíritos errados. Multidões. Correto? Então vejam bem. Anjos para revelar os 7 mensageiros, que haviam andado através daquilo, e mostrar os cabos perdidos, cada anjo vindo, cada dia revelando os seus cabos perdidos, que Lutero deixou, o Wesley deixou, os pentecostais deixaram. Esse anjo veio para revelar e mostrar e colocar tudo em ordem. Lutero não pôde, João Wesley não pôde, os pentecostais, com a verdadeira evidência da manifestação dos dons e do batismo do Espírito, não pôde. Que foi uma coisa bem parecida, como Jesus disse em São Mateus 24, que os 2 espíritos seriam tão parecidos que, se possível, enganaria até os escolhidos. Porque a coisa é muito parecida. A mensagem de Lutero não foi tanto, é um talo. A mensagem de John Wesley é uma santificação, mas os pentecostais não. É a casca. Que você só pode olhar e ver que não tem nada ali, é com um telescópico. Um olho que pode penetrar lá dentro e ver que ali não tem nada. Foi simplesmente o quê? Uma evidência de uma manifestação do Espírito Santo. Mas que aquilo ali não é o Espírito Santo. Não é. Estava fazendo uma base para o Espírito Santo entrar. Por isso que o profeta diz que é uma tentação você voltar aos dons do Espírito, do batismo do Espírito Santo. É uma tentação, porque se você não tiver revelação, você fica segurado no credos, nos dogmas, no sistema. Fica agarrado no talo, na bolha, na palha, na casca, pensando que é verdade, enquanto que o Espírito Santo, a coluna de fogo, está viajando. Vai embora. E os eleitos vai seguindo, e deixando para trás as coisas que ficam para trás, os embaraços, o pecado, que até de perto te rodeia, tudo vai ficando para trás. E o eleito vai prosseguindo. Então você abre ali o trigo quando ele flora. Quando ele flora, se abre ali, pensa que tem alguma coisa. Não tem nada lá, só a casca. Aquele talo transportou a vida somente. Um portador da vida. A borla foi um portador da vida. A casca é uma portadora da vida. Mas deixa cair mais um pouquinho para baixo, aí você vai ver. Que começa a gerar o grão. E quando aquele grão é gerado, toda a vida vem para ele. Toda aquela vida vem para ele. O que acontece com o talo? Ele seca, morre. O que acontece com a bolha? Ela seca, morre. O que acontece com a casca? Ela seca, morre. Por quê? Não tem mais vida. A vida agora está na semente original. Aleluia. Está no filho, nos filhos de Deus, no eleito, na noiva. Essa mensagem ela é a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Ela veio para nos posicionar no nosso lugar, no corpo de Cristo.
Então vejam bem, ele veio para poder conectar os cabos perdidos que Lutero deixou, o Wesley deixou, os pentecostais deixaram. Está tudo representado lá. É o próprio tipo de sombra da grande Shalom, ou seja, da paz de Jeová. Veja, J-V-H-U. Lançou isto dos céus, e lá está o olho mecânico tirado fotos disto. Vê? Graças ao Senhor. A coluna de fogo, hoje nós vemos ela aí. E não é só aquela foto. Essa coluna de fogo tem que estar dentro da minha vida, dentro da sua, governando você. Porque senão você vai ficar aqui, só com a foto. Então vejam, Shalom, paz, não desanimes. Jesus está aqui, ele disse. Jesus está aqui. Está ou não está? Sua grande luz tem vindo até nós. E estamos agradecidos por ela, sim. Sua palavra, o grande mistério. Aqui está ele hoje manifestando a si mesmo, fazendo o mesmo como ele fez então. Exatamente o mesmo, fazendo a mesma coisa. O verdadeiro cristão hoje, ele vive como viveu Ana, a verdadeira cristã. Ela vive como viveu Ana, ela vive como viveu Maria, ela vive como viveu Isabel, ela vive como viveu Sara. Não pode ser diferente. Não pode. Se você é diferente delas, não é o mesmo Espírito que estava nelas. O verdadeiro Filho de Deus, ele vive como viveu Abraão, Isaque, Jacó, todos separados de tudo. Não é mesmo? Somos criatura do tempo. Ele é Deus da eternidade. Nós nos apressamos, tentando fazer algo diferente. Isto tem que ser feito. Recordem, ele reconhece tudo a respeito disto. Simplesmente entregue a si mesmo a ele. Deixe ele fazer tudo por você. Olhe para cima e resplandeça com a alegria do Senhor, para saber que você tem sido privilegiado. Seus olhos têm sido abertos e vê este dia. Confie nele para o futuro. Vocês o têm visto vindicar sua palavra nos dias passados. Aquele que vindicou sua palavra nos dias passados, como a hora em que estamos vivendo, é exatamente como a hora em que estamos vivendo. Exatamente tudo. A mensagem do sétimo anjo. Ambas mostrando isso no céu, na terra. Vejam, e fez com que ela fosse feita de 3 maneiras, para que então lá não pudesse haver nenhum erro. Recordem, ele prometeu que voltaria outra vez. Aleluia! Ele virá. E aquela palavra será vindicada. A palavra prometida de Deus. Com 2000 anos de espera, ele chegará na hora certa. Aleluia! Por isso eu digo, vive. Trabalha como que se ele vem daqui a 100 anos. E vive como ele vem agora. Essa é a maneira que devemos ser. Tenha uma vida bonita, limpa. Vida bonita é só a de Deus. A minha, a sua é feia. Agora a de Deus é linda. A de Deus é bonita. Por isso você deve viver uma vida bonita, que é a vida de Deus, vivendo em você. Correto? Não desanimem. Ele estará aqui. Como ele tem vindicado sua palavra em cada era, as eras da igreja mostram a mesma coisa.
e a revelação do nosso Senhor através da 7ª mensagem. E assim sucessivamente. Deus revelou isto, manifestou isto e provou isto. E entre nós hoje, Ele mostrou a si mesmo aqui conosco. E provou e vindicou a sua palavra. Assim Ele será. Então não é no irmão que você tem que olhar e vindicar. Olha ele vindicar na sua vida. É na sua que você tem. Ou o irmão fulano mudou muito, o irmão ciclano mudou muito. Não. E eu pergunto, e você? Mudou? Alguma coisa? Como é que está a sua vida? A do irmão fulano mudou. E a sua? Mudou também? Então essa é uma pergunta correta. Veja se a sua mudou. Não veja a do irmão, não. Veja a sua. Vê se ela mudou. Hoje está tudo misturado. Hoje é misturado com teologia, misturado com credo, misturado com dogma, misturado com denominação. Mas eu pergunto, e você? Está misturado com quê? Com quem que você está misturado? Com quem que você está misturado? Com Cristo? Com a palavra? Então prova que está. E manifesta Ele. Amém? Deus nos abençoe. Vamos se colocar de pé, por favor? Vamos abrir nossas Bíblias em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha, você nunca deve comer desse pão e beber desse vinho e lavar os pés do santo, só para dizer para as pessoas que você está na igreja. Isso não funciona. Vai chegar um dia que a coisa apertando, vai apertando, vai apertando, até que você espirra. Vai embora. Feiura, né? Então é melhor ser realista, não é não? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então é uma coisa terrível. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, o que você deve fazer? Acertar. Vai, acerte o seu caso, põe em ordem a sua vida. Aí vem, toma do vinho, come do pão, lava os pés dos santos. É a maneira correta que deve ser feita. São João 13, a partir do verso 12. Depois que lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, e não é enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então é uma questão de consciência.
na alma. E então você vai e faz, sabendo que você faz porque você é um vencedor. Você venceu você mesmo para chegar num lugar como este. E tomar do vinho, comer o pão e lavar os pés dos santos. Amém? Deus os abençoe. Poderia sentar, por favor?